enquanto não entendemos o que é o mundo espiritual, nunca vamos vivenciar, nunca vamos ter mudança na nossa vida. É sair desse mundo material, físico aqui, palpável, nítido aos olhos, para vivenciar o mundo espiritual, irmãos. Na época em que a gente ia para o Monte Moriá, lá na fazenda do pastor Floresvaldo, eu já vi Deus fazer muitas coisas grandes, poderosas naquele lugar. Eu já vi bolas de fogo assim, ó, subindo, 2 bolas de fogo. E quando eu gritei, amor, olha lá embaixo, olha lá. Quando ela olhou, sumiu. Porque tem coisas que Deus quer mostrar só para você, outro não consegue ver. Eu vi Deus fazer coisas poderosas naquele lugar. Tinha uma irmã que o sonho dela era fazer uma campanha lá, mas ainda não estava liberta. E monte não é lugar de brincadeira. Monte é coisa séria, aonde Deus se manifesta, mas o inimigo também trabalha. E quando chegava a hora da gente buscar ela lá na Vila Mereciana, para ir para o monte, teve vezes de quando nós parar o carro na porta da casa, ela começava a vomitar dentro de casa. E não era vômito normal não, pedaços de carne com cabelos, agulhas parecendo alfinetes, terrível, parecia um touro de tanta força que tinha. Eu magrinho, descia lá com alguns obreiros, orava, repreendia, o demônio saía, botava ela no carro e ia para o monte. Chegava lá em cima, não era nem 5 minutos de oração, ela manifestava de novo. Teve um dia que ela manifestou lá, as folhas que estavam no chão, ela começou a comer aquelas folhas. Ela não, demônio, começou a colocar as folhas para dentro, mastigando e passando para dentro, coisa terrível. Quem participava desses propósitos sabe do que eu estou falando. Um dia desse, um rapaz deixou um comentário em uma das minhas mensagens dizendo: eu conheço esse pastor aí. Na minha adolescência, eu falei, meu Deus do céu, estou ficando velho. Eu subi várias vezes nos propósitos de oração que ele fazia lá no Monte Moriá, na fazenda. Rapaz, o negócio lá era tremendo, poder, libertação, nítida. Deus concretizou a libertação na vida daquela mulher. Foi liberta. Mas eu sempre falava que ali monte não é lugar de brincadeira. Por isso que eu estou falando nessa noite. Para quê, bispo? Para você entender a dimensão espiritual que existe. Que existe. Existe. Uma vez a irmã almejou ir com a gente para o monte. Não estava com a vida no altar. Ainda não estava liberta também. Mas não falou nada para a gente. E começou um grupo de jovens brincando na hora da subida. Foi pensando que era trilha, fazer trilha. Porque lá a gente andava, irmão, era longe, muito para estacionava os carros, ia por dentro da mata. E o cenário parecia aqueles filmes de terror. Se o crente não fosse mesmo convertido, qualquer barulhinho nas árvores, tremia na base. Um dia o irmão foi na frente, não esperou, foi na frente, escutou um barulho na moita assim, curioso, voltou com a lanterna, foi devagarzinho. Quando ele clareou na moita assim, aí a vaca fez assim, balançou a língua assim. Irmão, esse homem quase infarta. E dizendo que era o demônio. Os obreiros voltou lá para ver, era a vaca que estava lá. Aí juntou um grupo de jovens brincando, a gente subiu, está lá em cima, e eles brincando. Eu falei, gente, o negócio aqui é sério, é espiritual. Ele ficou assim meio de banda, meio que não gostou muito. Quando foi na hora da gente descer do monte, a gente já estava indo embora, e o bispo, a gente adiantou bastante nos passos. Quando pensa que não, eu só escutei aquele grito na mata assim, que estralou, aquele grito do demônio. Terrível, estou falando demônio terrível. Gritou. E eu vi aquela poeira subindo, missionária Terezinha.
Aí juntou um grupo de algumas irmãs que estava lá, e um jovem que estava com eles. Ficaram ao redor lá e sapateando aquele mistério todo e falando em línguas estranhas. E eu estou lá esperando. Eu falei, vamos ver o que eles vão fazer lá, deixa eu resolver. E sapateando e falando em línguas estranhas. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Aí viu que não resolveu. Chamou, pastor, corre aqui, pelo amor de Deus, corre aqui. Irmão, quando eu olhei, a irmã, à beira da cerca assim, ó, forrada de folhas, a irmã vinha de costa, deitada de costa, e se arrastando assim, que nem uma serpente. Que nem uma serpente ali, se arrastando assim, ó. E as folhas iam pregando no cabelo dela assim, e ficando aquela coisa terrível, e ela com as mãos viradas assim para trás, os olhos contorcidos, e gritava que estremecia tudo, o demônio gritando, terrível, parecia aquela serpente, e eles não conseguiam segurar. Eu falei, solta, não adianta tentar segurar, afasta todo mundo. Alguém falando em mistério, eu falei, gente, demônio não se expulsa falando em línguas estranhas. Não adianta você ficar marchando ao redor do demônio, não. Demônio se expulsa clamando o nome de Jesus. Jesus. Eu coloquei a mão na cabeça daquela mulher, irmãos, parecia que a cabeça dela ia explodir. Cada grito que ela dava, terrível, parecendo aqueles filmes de exorcismo. Eu falei, no nome do Senhor Jesus, sai desta vida agora. O demônio saiu. Aqueles jovens ficou tudo espantado. Eu olhei para eles e disse, eu não falei para vocês que monte é lugar de experiência com Deus? Não é lugar de brincar, não é lugar de brincadeira. Monte é lugar de coisa séria. Eu estou falando isso aqui, irmãos, para você entender que além do que os nossos olhos humanos conseguem enxergar, tem algo além disso. Está acontecendo uma batalha travada neste exato momento. Tem gente que está no templo, tem gente que está sendo alcançado pela palavra, que está vivenciando as maiores batalhas de sua vida e não consegue entender o que está passando. Esta ansiedade não é comum. Este vazio não é algo comum. Essa tristeza, esse sentimento que te oprime, que te aperta, que tenta te isolar, que tenta te trancar no quarto, que diz para você não procurar ajuda de ninguém, que diz para você que você não é feliz, que você não é capaz, que a tua vida nada dá certo para você, que igualmente foi os teus pais, você vai ser do mesmo jeito ou para pior. Não deis ouvidos à voz do inimigo.